Olá moçada, sejam todos muito bem-vindos, professor Lúcio aqui com vocês. Então é o seguinte, nós estamos com o estudo dos poliedros e daí nós vamos falar exclusivamente nessa aula dos poliedros de Platão, dos poliedros regulares, tá? O que são os poliedros regulares? São aqueles poliedros em que todas as faces são polígonos regulares. Então nós temos nas faces triângulos equiláteros, quadrados ou pentágono regular. E somente essas três figuras, não tem outra. Então, ou o poliedro de Platão, as faces são triângulos equiláteros, ou elas são quadrados ou pentágonos regular. E uma coisa bacana é, poliedros de Platão, poliedros regulares, só tem 5, não tem outros. Só existem 5 poliedros de Platão. Tá? Então, ó, é o que nós chamamos, eu chamo pelo menos, é a tabela do Todd, tudo bem? Os 4 poliedros de Platão. Então nós temos aqui, ó, aí, ó, tabelinha do Todd, né? Os 5 poliedros de Platão. Então nós temos aqui o tetraedro, o hexaedro, o octaedro, o dodecaedro, e o icosaedro. Esses são os 5 poliedros regulares que nós temos. E daí nós temos o seguinte, ó, nós vamos pensar no prefixo aqui, no tetra, hexa, octa, dodeca e o icosa. O que você tem que saber? Ó? Você tem que saber o seguinte, que o tetraedro, o octaedro e o icosaedro, esses 3 poliedros de Platão, eles têm F3. Só F3. Então esses 3 poliedros de Platão, eles possuem apenas face triangular. E eu digo para você, moçada, que é a única coisa que você tem que saber dos poliedros de Platão. Qual é o tipo de face que forma as faces do poliedro regular? Então o tetraedro regular, ele tem só F3. Quantas faces triangulares ele tem? Ó? Daí no que nós vamos pensar? Nisso aqui. Então, ó, o tetraedro, 4. Então, o tetraedro regular, ele tem 4 faces triangulares. O octaedro regular, ele tem o quê? 8 faces triangulares. E o icosaedro, 20 faces triangulares. Então, ó, dos 5 poliedros de Platão que nós temos, 3 poliedros têm face triangular. Tetraedro, 4, octaedro, 8 e o icosaedro, 20. Tá? O hexaedro, ele tem F4. E o hexaedro, no caso aqui, ó, 6. O hexaedro, moçada, também conhecido como o nosso bom e velho cubo. O hexaedro é o cubo, o hexaedro regular. Aqui no caso, ó, faltou a palavrinha regular. Não é qualquer tetraedro, qualquer hexaedro que é o de Platão. É o tetraedro regular, hexaedro regular, octaedro regular, tudo bem? Faltou a palavrinha regular ali para definir o sólido de Platão. E aqui nós temos o dodecaedro. O dodecaedro, ele tem F5, ó. Ele tem face pentagonal, que são 12. Então, ó, você poderia pensar da seguinte maneira, ó.
Os únicos poliedros de Platão que não tem face triangular é o cubo, que é face quadrada, e o dodecaedro, que é face pentagonal. São 12 faces pentagonais. Por que é importante? Porque ou você decora uma tabela, que é a tabelinha do Todd, que daí as perguntinhas são lá, ó, o tetraedro, quantos vértices, quantas arestas e quantas faces, né? O octaedro, a mesma coisa, ou você só lembra disso, ó. Lembra disso aqui. Daí entra naquelas relações. Como assim, professor? Vamos começar ali pelo tetraedro, para você visualizar. Então, olha só. O tetraedro. Tetraedro regular. O que você tem que lembrar? Que o tetraedro, ele tem face triangular. E quantas faces triangulares ele tem? 4. Daí, ó, se eu quiser saber quantos vértices e quantas arestas o tetraedro tem, o que nós fazemos? Nós usamos isso aqui, ó. Quantas arestas? Lembra? A quantidade de arestas é face triangular. Então, são 3 vezes F3. Quantas faces triangulares ele tem? 4 sobre 2. Então, ó, o tetraedro regular, ele tem quantas arestas? 6. Ele tem 6 arestas. E daí ele vai ter quantos vértices? Daí nós jogamos na relação de Euler. Vértices mais faces igual a arestas mais 2. Então, quantos vértices ele vai ter? 4. Então, o tetraedro regular é um poliedro de Platão que tem 4 faces triangulares, 6 arestas e 4 vértices. Ele é a pirâmide, ele é o tetraedro regular, ele é a pirâmide cujas 4 faces são o quê? Triângulos equiláteros. Belezinha? Tranquilo? Vai? Se nós pensássemos no hexaedro, no cubo. Então aqui, o cubo. O hexaedro regular. Então, o que nós temos que lembrar? O cubo, o hexaedro, ele tem F4. Ele tem faces quadrangulares. Ele tem faces com 4 lados. E quantas faces quadrangulares ele tem? 6. Ele tem 6 faces quadrangulares. Daí, quantas arestas ele possui? Quantas arestas? O número de arestas vai ser 4 arestas em cada face vezes 6. Dividido por 2. Então, quantas arestas tem o cubo? O cubo ele tem 12 arestas. O cubo tem 12 arestas. E daí, quantos vértices? Vértices mais faces é igual a arestas mais 2. Então, ó, quantos vértices tem o cubo? 8. É o único poliedro de Platão que tem 8 vértices, tá? Então nós temos aí, ó. Então perceba o seguinte, ó, se você quiser montar essa tabela do Todd, você não precisa decorar a tabela toda. Você faz o quê? Você lembra do tipo de face que tem o poliedro e você monta essas relações, ó. Vou fazer para mais um aqui, ó. Vou fazer para o dodecaedro. Então, ó, o dodecaedro regular. Dodecaedro, ele tem 12 faces. O que nós temos que lembrar? Que todas essas faces são
pentagonais. Então ele vai ter F5. Quantas faces pentagonais ele tem? 12. Tudo bem? 12 faces pentagonais. E daí para onde nós vamos primeiro? Para o número de arestas. Quantas arestas ele possui? Arestas. Como ele tem F5, então ele vai ficar 5 vezes F5, 12, dividido por 2. Então, quantas arestas esse poliedro tem? 60 dividido por 2? 30. Então, esse poliedro, o dodecaedro regular, tem 30 arestas. E daí, quantos vértices? Só jogar na relação de Euler, ó. Vértices mais faces, faces são 12, é igual a arestas, 30, mais 2. Se você fizer as continhas bonitinhas aqui, ó, quantos vértices esse garoto tem? 32 tira 12, 20. Beleza? Então, ó, extremamente importante você saber trabalhar, você saber manipular esses elementos nos poliedros regulares, nos poliedros de Platão. Então, lembre-se, só tenho 5 poliedros de Platão, o tetraedro regular, o hexaedro regular, o octaedro regular, dodecaedro regular, o icosaedro regular, e desses 5, apenas 2 não tem face triangular, que é o cubo, que só tem face quadrangular, face com 4 lados, e o dodecaedro, que só tem face pentagonal. Sabendo disso, você monta qualquer relação que você queira dos poliedros de Platão. Beleza, meus queridos? Então tá joia? Um grande abraço a todos e até a próxima aula. Tchau, tchau.